Gonçalo terceirizou o que era a tarefa dele, né? Então eu não me preparei. Era o palestrante original era o Gonçalo. Eu realmente não me preparei para fazer uma exposição assim organizada. Anotei alguns pontos em função do debate que fizemos ontem e hoje aqui, e como é que isso pode ser interpretado no debate sobre participação. Mas eu peço desculpas a vocês, vou tentar manter vocês acordados depois da feijoada por alguns pontos assim, de provocação mais para o debate. Bom, uma primeira coisa assim, por que a discussão da participação, né? O que debate é esse para nós? E eu acho que, na verdade, o tema é como disputar os processos em curso de integração regional para que haja ganhos para os trabalhadores, para os povos da região e não só para o capital e para as corporações. Então, esse eu acho que é a importância do tema da participação, né? Porque outro dia a gente foi num debate, não sei quem de vocês estava aqui, que o tema da participação começa a ser tratado assim, participação virou uma coisa burocrática, que a gente vai lá, não sabe nem para que é, né? Para quê? Então, eu acho que é importante a gente afirmar que o sentido da discussão de participação se dá pela necessidade de disputarmos quem ganha, quem perde, né? E de abrirmos espaço para que os trabalhadores, os povos, os camponeses, as mulheres, etc., possam ganhar com os processos de integração. E é claro que os mecanismos existentes hoje de participação, a institucionalidade existente hoje, não só no Mercosul, em todos os mecanismos de integração existentes, eles são espelho da correlação de forças que existe. Então, nós temos o espaço que nos é devido como atores não hegemônicos nessas dinâmicas, como o Gerson estava falando. Então, eu acho que uma das coisas que eu acho que a gente tem que ter em mente quando discute participação é que nós estamos lidando aqui com um tema numa região, como a Suzana falou, e o Aldo ontem dizia, onde há gigantescas assimetrias, que é o nome bonitinho para gigantescas desigualdades, concentração de renda, poder, riqueza, tudo. E aí eu diria, além do que o Aldo disse ontem, que é assimetrias entre países e a desproporção que o Brasil crescentemente assume, o peso econômico do Brasil na região, eu diria, não só entre países, mas dentro dos países, né? Nós não podemos esquecer a América Latina é a região mais desigual do mundo, e dentro da América Latina, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? da região. Então, digamos, a discussão de integração, participar e disputar as dinâmicas de integração tem a ver com a luta pelo enfrentamento contra as desigualdades que existem no interior dos nossos países, e não só entre países. Então, por exemplo, um mecanismo como o FOSEM, ele tem um fundo de redução de assimetrias entre países. Agora, a gente teria que examinar mais, claro, às vezes uma situação de uma população específica, de um grupo social específico no Brasil, pode ser infinitamente pior do que no Paraguai, ou enfim. Então, eu diria que aí tem menos uma divisão entre países e mais, enfim, um recorte de classe mesmo, né, que tem que ser observado. Então, essa é uma primeira observação. Como é que a gente coloca a agenda de direitos e de enfrentamento das desigualdades como tema central quando a gente pensa na questão da participação. E aí eu acho que um dos elementos também é a gente começar a se desapegar dos conceitos e ideias originais que, inclusive, a nossa esquerda aqui no Brasil fala muito, né, quem mexe com o tema de integração, que é a integração que serve para o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Né? Essa é uma discussão que sempre, PT, enfim, a vida inteira. E a gente começar a trabalhar a ideia de que não existe um Projeto Nacional de Desenvolvimento único. Né? Existe muito conflito em torno de qual desenvolvimento, para quê e para quem. Né? E que a gente participar disso significa tentar disputar a direção para um projeto de desenvolvimento que sirva a maioria do povo, etc. Então, ontem até o Joaquim do MST falou disso quando o Aldo estava falando da integração entre cadeias produtivas em agricultura, no Mercosul, e o Joaquim levantou
a questão da insuficiência da integração entre as cadeias produtivas da agricultura familiar e camponesa. Quer dizer, que o peso que isso tem nas dinâmicas de integração é muito menor do que quando se fala da integração das cadeias produtivas do agronegócio. Então, aí falamos aqui ontem e hoje longamente, daqueles que se veem não só quer dizer, como forças minoritárias nas dinâmicas de integração, como é o caso do campesinato, da agricultura familiar, mas aqueles que se veem como perdedores mesmo, que produzem um debate ruim para a gente, que a gente tem localizado aqui como debate dos extremos. E quando você olha os projetos de infraestrutura, de energia, etc., cansamos de falar disso ontem e hoje, que as violações dos direitos territoriais que têm sido resultantes desse processo passam a criar resistências de aliados, quer dizer, que poderiam estar no nosso campo disputando o sentido da integração, começam a criar resistências enormes, quer dizer, a identificar a integração como violação de direitos territoriais. A presença das empresas brasileiras seria necessariamente expropriadora. Enfim. Então, esse é um debate, como fala Arthur, a gente tem que tentar não tratar desses extremos, tentar criar um campo onde é possível fazer mediações e construir um debate. E com isso eu passo ao segundo ponto, que eu acho que é o tema da institucionalidade em si. Eu acho que hoje a gente vê na região, o que acontece é que a institucionalidade existente para a participação, ela não reflete esse ambiente de debate, de forma alguma, nem as forças sociais que deveriam estar incluídas. Esse debate que nós fizemos ontem e hoje aqui inclui inúmeras variáveis que um Fórum Consultivo Econômico Social do Mercosul, pela sua composição, pelo seu mandato, pela forma como foi concebido, naquele momento histórico, não inclui esse tipo de agenda e esse tipo de discussão. Então, pensar uma institucionalidade, uma dinâmica de participação na região, a gente deveria partir do princípio da insuficiência das concepções e da institucionalidade existente, né? Deveríamos pensar também que existe, digamos assim, um momento de mexida importante na região, assim como a nível global, quer dizer, que a institucionalidade que reflete a política que existe no momento, né, ela se transforma numa estrutura, e que hoje na região existe algo determinante, que é o ingresso da Venezuela no Mercosul. Como é que a gente repensa a institucionalidade, a participação social nas dinâmicas de integração, pensando que o ingresso da Venezuela mexe, por exemplo, na dinâmica da ALBA, né? E de todos os mecanismos de participação que os movimentos sociais vinham construindo aí por dentro da ALBA. Como é que a gente vai ter que pensar como é que essas dinâmicas passam a dialogar agora que a Venezuela veio para o Mercosul, né? Ontem o Aldo falou da possibilidade de se criar, no âmbito da Unasul, um mecanismo similar ao Fórum Consultivo do Mercosul. Eu não sei, eu acho que é um tema para a gente debater aqui. Eu fiquei bastante preocupada, porque eu acho que, digamos, a Unasul é cria de um outro momento histórico, de uma outra concepção, de uma outra correlação de forças. Enfim, então como é que a gente consegue adequar os mecanismos de participação a essa nova conjuntura, né? Me parece que repetir o modelo do Fórum Consultivo mereceria pelo menos uma avaliação da experiência, né? Antes de adotá-la de forma mais imediata, assim. Então, esse ponto que eu queria ressaltar, que eu acho que a gente tem muitas experiências. Se você soma as experiências de âmbito regional, que a gente já viveu, e as experiências de nível nacional, eu acho que a gente tem um caldo aí para tentar avaliar o que funcionou, o que não funcionou, o que tem sido insuficiente, porque para a gente tentar ir amadurecendo um mecanismo que seja mais condizente com o momento atual. Aqui no Brasil, eu acho que a gente teve tem tido muitos problemas. Outro dia eu falei isso no debate lá na CSA,
que nós temos, assim, mecanismos que correm paralelos, né? De um lado você tem um programa Mercosul social e participativo, que aliás tem algo muito parecido na Argentina também, né? Tem lá na chanceleria argentina algo que é praticamente igual. Mas, e aí no programa Mercosul social e participativo estamos nós, né? Movimentos sociais, ONGs, movimento sindical. E aí depois você tem os mecanismos do empresariado, de quem manda mesmo, do capital, né? CAMEX, os canais privados de pressão lá dos caras. E o nosso programa Mercosul Social Participativo, que digamos. A cerejinha do papo, para dizer que tem, né? Então, quer dizer, a gente tem que pensar como é que a gente enfrenta essa questão. A gente amadureceu um pouco no debate lá na CSA, a ideia é que, já que não temos como criar aqui no Brasil um mecanismo de tipo conselho, né, que pense as questões juntando todos os atores em volta da mesma mesa, desde o empresariado até nós, que pelo menos a gente tente acumular forças através de uma Conferência Nacional de Política Externa, então que a gente comece a ir tentando acumular mesmo, né, nessa direção. Eu acho que a gente tem que olhar outras experiências aqui na região, como a da Argentina. Muitos países aqui na região fazem consultas ad hoc, né, tipo assim, o chanceler quer pensar o que vai fazer aqui na região, chama o ex-chanceler, chama os amigos dele no empresariado, não sei o quê, e isso é o canal totalmente privatizado de formulação do interesse daquele país na região. Então, essas experiências nos falam de uma necessidade grande de nos tornarmos atores, de criarmos uma esfera pública, né, de superarmos essa insuficiência democrática, criando canais públicos de disputa, né, onde os interesses distintos sejam colocados sobre a mesa e possam ser processados. Isso hoje não existe na região, não existe nem no interior dos países e não existe também na região. E não me parece que um fórum consultivo no âmbito da Unasul vá resolver esse problema. Então, assim, além disso, eu já vou finalizando, temos também o problema, não só de composição, esse que a gente estava falando antes, mas também que muitas vezes certos atores-chave do processo de integração ficam de fora de qualquer arranjo que a gente pense, como é o caso do BNDES, por exemplo. Então tá, estamos falando aqui de integração, estamos juntando aqui o empresariado que tem interesse na integração comercial e produtiva, estamos juntando os trabalhadores que são impactados, que querem integrar, e o BNDES está do lado de fora fazendo tudo que a gente viu ao longo de ontem e de hoje na região, e não é chamado ao debate, a nenhum tipo de ambiente de concertação pública sobre o papel do Brasil na região. E a gente sabe aqui no Brasil as dificuldades nós temos de acesso à informação no BNDES, não existem mecanismos de participação, então isso é uma questão não só doméstica, mas também para o âmbito regional. O Gonçalo, que deveria estar aqui falando, ele falou ele lembrou de uma coisa que o Pablo Solon, né, dizia sobre a Unasul, e que seriam 3 níveis que a gente deveria tentar pensar quando a gente pensa numa institucionalidade para participação no âmbito da Unasul. Um que seria essa do acesso à informação e transparência, essa que é básica, que a gente não tem ainda garantido, né? Como que a gente cria mecanismos dentro dos países e no âmbito regional de política de acesso à informação. Outro que seriam espaços de diálogo e consulta. E um terceiro nível, esse mais complicado, já estou terminando, que, digamos, seria um mecanismo de acolhimento das propostas e de desdobramento concreto, porque esse é o problema do cansaço, que ninguém aguenta mais, as cúpulas sociais do Mercosul, enfim, não dão em nada, não tem desdobramento concreto nenhum. Então, como é que a gente pensa uma institucionalidade para participação que amarre minimamente compromissos? E aí é uma opinião minha, eu acho que a gente só vai conseguir isso quando a gente estiver frente a frente com o empresariado, para ter peso. Tendo que ter atores de peso, do ponto de vista social, econômico, etc.,
em volta da mesa para que as consultas tenham desdobramento. A última coisa, com isso eu encerro, é isso, quer dizer, as instituições, a institucionalidade regional para a participação, ela não está refletindo as agendas, os atores, as disputas e conflitos existentes na região. Eu acredito, ao contrário do ambiente global, que o Aldo estava dizendo, o ambiente global está em crise e as instituições globais estão em crise também, mas não estão se reformando, né? Aqui na região, eu acho que a gente está num bom momento de tentar consolidar institucionalmente. É um momento histórico em que tem um ciclo de governos que pode favorecer a mexida numa institucionalidade mais a nosso favor, né? Se a gente perder esse momento histórico, pode ser que mais para frente a correlação de forças esteja mais desfavorável para que a gente consolide mecanismos. Então, eu acho que é um bom momento para nos incluir no jogo, para nos colocar como atores e consolidar desenhos institucionais que reflitam a nossa existência como ator nessa disputa por qual integração regional, para onde, para que e para quem. Obrigada.